Não, Revit não é melhor que AutoCAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da FPCAD Tech e hoje vamos estar falando de um assunto muito polêmico que é AutoCAD versus Revit, usar Revit ou AutoCAD, para que cada um serve, por que foi criado. Então tem muita coisa bacana por aí, vamos lá? Bom, primeiro de tudo, o AutoCAD não é melhor que o Revit não é melhor que o AutoCAD. Então se você pegar o AutoCAD, ele tem um conceito diferente que o Revit. Se você pegar o Revit, ele tem um conceito diferente que o AutoCAD. O AutoCAD ele tem como base a geometria, o conceito de geometria. O Revit tem como base o conceito de objeto. Ele tem como conceito modelagem da informação. O AutoCAD é um programa de computação gráfica, com o principal objetivo de fazer projeto. Então, é um desenho auxiliado por computador, desenho técnico. E quem usa isso? A parte de engenharia, a parte de usinagem de peça, fabricação de chapas, de portões, mecânico. Sou um cartógrafo, posso usar? Pode. O AutoCAD ele tem uma função boa que é a flexibilidade. Então, não importa o profissional que eu seja, se eu quero fazer um projeto, eu consigo fazer de forma rápida. Cada versão do AutoCAD foi se arrumando os bugs, foi ficando mais automático a coisa. Só que os nossos projetos de hoje em dia, como shopping, fábrica, prédio, cada ano que se passa ele fica mais complexo. E aí que tem uma coisa que chama modelagem da informação. É muita informação para o AutoCAD transformar em geometria e fica acabando que um projeto muito pesado. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui comigo essa lâmpada, é uma lâmpada fluorescente econômica. Imagina que em um prédio eu vou ter centenas dessas, centenas de fiação para ligar essa lâmpada, centenas de interruptores, vamos ter vários metros de piso, vamos ter estrutura, vamos ter elevadores. E se eu for representar tudo isso em geometria, fica um projeto meio complicado de se entender. Foi aí que o Revit foi lançado para poder acabar com esse problema. Porque ele não tem como principal objetivo a geometria, e sim o objeto. Como é feito isso no Revit ou no AutoCAD? No AutoCAD eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa lâmpada e vou fazer um círculo e vou dizer que essa lâmpada é um círculo no meu desenho. E vou lá criar uma legenda e vou escrever lâmpada. Pronto, qualquer profissional vai entender que aquele círculo é uma lâmpada. Só que se eu precisar exportar esse projeto para um projetista que vai fazer as instalações elétricas, ou ainda melhor, para um arquiteto que vai fazer o cálculo luminotécnico, ele vai ter que fazer toda a informação novamente do desenho, porque o meu círculo não está falando quantos watts tem aqui dentro de consumo, não está falando a intensidade da iluminação. E no Revit eu vou criar um objeto, eu vou escrever esse objeto, vai chamar uma lâmpada econômica fluorescente, e lá eu vou colocar todas as características da lâmpada, como sua potência, como sua tensão, como a sua intensidade de iluminação. Quando eu for colocar esse objeto no meu projeto, eu apenas seguro e arrasto. A princípio ele é um círculo. Se eu importar esse objeto para o eletricista, ele vai ser um ponto de potência. Ele não quer saber se essa lâmpada tem uma certa intensidade de iluminação, ele não quer saber a cor, quem fabrica, ele não quer saber quanto custa, ele quer saber que potência que é, porque ele precisa fazer o cálculo. Já em contrapartida, se eu importar esse projeto para um arquiteto, ele também não quer saber a tensão, a potência, que fiação usa, quem fabricou. Ele quer saber a quantidade de iluminação que essa lâmpada vai irradiar no ambiente, para que ele possa deixar o cliente com iluminação confortável. Tudo isso com o mesmo projeto, que é a tecnologia BIM, da modelagem da informação. Para quem mexe com linguagem de programação, linguagem orientada a objeto, fica muito fácil a compreensão. Se você nunca mexeu com linguagem de programação, essa eu acho que é a explicação mais básica possível. O Revit trabalha com objeto. E se eu precisar
fazer um outro tipo de lâmpada, que é o caso dessa lâmpada aqui, que é uma lâmpada incandescente, aquela que tem um filamento. Ela tem um preço diferente, ela tem uma potência de iluminação diferente, ela tem um consumo diferente, então aí eu vou precisar das famílias de objetos, que são a que os Revit trabalham. Eu tenho famílias parede, porta, telhado. Com isso, meu projeto fica muito mais rápido, porque ao mesmo instante que eu estou fazendo a planta baixa do meu projeto, eu também consigo já fazer a maquete, eu já consigo exportar uma tabela de material, fazer um quantitativo de quanto eu vou gastar, vou ter de consumo desse material, diferente do AutoCAD, que você vai ter que fazer o desenho e você vai ter que escrever na tabela que aquele pontinho é uma lâmpada, aquele pontinho é uma fiação. O Revit já tem o objeto pronto. Comparando os dois, se eu precisar fazer um único ponto de iluminação no teto, eu vou ter que criar um objeto e ficar horas preenchendo as características do objeto. Por isso que você não deve utilizar um Revit para fazer uma coisa simples, digamos assim. Você mexe com sinalização de trânsito e você precisa instalar X semáforos por aí. Você vai no Google, baixa a planta do local que você quer fazer e você vai criar um bloquinho chamado semáforo e vai sair colando por aí. Tá mais do que suficiente. Bom, eu mexo com jardinagem. Eu vou lá e baixo os blocos de árvores, de arbustos, de gramas e saio colando e o jardineiro vai entender o que ele tem que fazer o serviço. Não preciso criar no Revit uma árvore, não preciso criar no Revit um jardim e escrever toda aquela tabelinha. Agora, se você trabalha num escritório de arquitetura, num escritório de engenharia, ou se você vai fazer o projeto da casa completo repetitivas vezes, aí sim compensa você utilizar o Revit, porque você vai começar fazendo a parte arquitetônica, passar para elétrica, passar para hidráulica, passar para estrutural, e você não precisa nunca fazer o serviço duas vezes. Porque no momento que você cortou uma parede, já vai te gerar o 3D, já vai te gerar a maquete. Então no momento que você fez a sua fiação, você vai saber se ela está conflitando com outros eletrodutos, com outras tubulações hidráulicas, de repente uma estrutura, se ela está passando em cima da viga. E no AutoCAD você vai ter que ter um projeto para cada disciplina. Agora tem aquela grande pergunta: e essa conversa eu ouço desde 2012, que vai acabar um, vai morrer outro. Se você pegar uma comparação do Facebook, recentemente ele comprou o WhatsApp e ele continua com o WhatsApp e continua com o Messenger, que é do Facebook. Bom, cada um tem uma proposta diferente. Se o celular tem um pacote limitado de dados, se a sua internet não é tão rápida, você vai estar utilizando o WhatsApp, que é o feijão com arroz do Facebook. Se você quer uma coisa mais elaborada, com mais funções, você vai utilizar o Messenger. Os dois é feito para se comunicar, assim como o Revit e o AutoCAD. Os dois é feito para se fazer projeto. Só que o Revit foi elaborado para se trabalhar com objetos, particularmente apenas objetos relacionados à casa, à construção, à arquitetura e engenharia civil, essa parte de imóveis, certo? Já o AutoCAD, você pode fazer desde bule até pista de esqui, te dá uma flexibilidade muito grande. Você pode fazer uma bolinha, falar que aquela bolinha ali é uma iluminação. Então o AutoCAD é muito flexível. Você não tem que criar nada de padrão de projeto, você não tem que se enquadrar em nada. Você vai representar o seu desenho, a sua ideia no papel e vai gerar um projeto. Então podemos dizer que o AutoCAD é o feijão com arroz, o Revit é uma coisa mais elaborada. Mas e se eu trabalhar 10 anos com o AutoCAD e preciso que o AutoCAD entenda o objeto? Não tem problema. Você vai baixar plugins para isso, há plugins que fazem isso, e você já consegue exportar o seu projeto em formato que o Revit entenda, que outros programas que trabalham com o BIM entendam. E da mesma forma você também consegue trabalhar com o Revit fazendo geometria. Também não tem problema. Só que mais uma vez ressaltando, o AutoCAD é feito para se fazer geometrias, certo? Já o Revit
trabalha em cima de objetos. Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Ninguém é o dono da verdade, eu posso estar errado, eu posso estar muito errado. Por isso é muito importante a sua participação no nosso canal, com o seu comentário, com a sua crítica. Se você gostou, espalhe a sua ideia por aí. Vai ter mais vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça também de dar o joinha, que é um incentivo para que outros vídeos venham por aí, né? Até a próxima.